Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Duna Parte 2, filme dirigido por Denis Villeneuve, um dos filmes que eu mais aguardava nesse ano de 2024, e tô muito feliz por falar que considero Duna Parte 2 um filme melhor do que o primeiro de 2021, do próprio Villeneuve, em que agora ele desenvolve essa grande história, esse épico da literatura do Frank Herbert, que consequentemente se torna um grande épico para o cinema. Eu tenho muita coisa para comentar sobre Duna, essa crítica, uma análise posterior com spoilers e também a repercussão do lançamento, mas antes vamos para um contexto, porque era um grande sonho do Villeneuve fazer Duna. Em 2021, por conta da pandemia, tem toda aquela estratégia super controversa de lançamento em que Duna chega nos cinemas junto do HBO Max nos Estados Unidos. Isso desagradou muito o diretor, desagradou muito a produtora porque acabou comprometendo a bilheteria. Apesar do número final ter sido um número bom de mais de 430 milhões de dólares, é óbvio que acaba dividindo a atenção quando você tem o filme no mesmo dia que chega nos cinemas, também no streaming, em um país como os Estados Unidos. Alguns dias depois do lançamento do primeiro filme, existia até uma dúvida se a Warner investiria ou não na sequência, e eu até tinha mencionado, seria um crime não deixar o Villeneuve fazer a parte 2 de Duna, até por conta da narrativa dividida e do que poderia ser desenvolvido depois. Duna Parte 2 seria lançada em novembro do ano passado, só que aí acaba reposicionado para esse ano por conta da greve, em uma decisão da Warner e da produtora, a Legendary, que acreditavam que esse filme precisaria de um amplo circuito de promoção, levando em conta também o grande elenco. Eu acredito que o primeiro Duna foi um trabalho muito difícil de lidar com conceitos, estabelecimento de personagens e universo, por conta da densidade do livro do Frank Herbert. Eu falei muitas vezes aqui no canal que Duna é o meu livro favorito, eu amo o universo de Duna do Frank Herbert, e não consigo ver alguém melhor do que o Denis Villeneuve para lidar com todo um processo criativo de adaptação de uma obra extremamente difícil. Duna Parte 2 consegue expandir vários tópicos e elementos por conta do diretor. O Villeneuve ele também ama Duna, e o Villeneuve ele se toma numa posição em que ele não precisa trazer tudo do livro, ele vai fazer algumas simplificações, vai omitir mais uma vez personagens, algumas omissões eu considero bem impressionantes inclusive, só que aí entra naquela questão da confiança. O Villeneuve tinha muita confiança na sua base, e o filme é excelente. E pensando nisso, eu vejo Duna, do Villeneuve, como um épico de ficção em que na parte 1 você tem o estabelecimento de situações, cenários e conflitos, para na parte 2 lidar com intrigas, lidar com guerras e lidar com um complexo processo de desenvolvimento de personagens, em que você vai ter muita coisa do primeiro filme rediscutida, trabalhada novamente, com um potencial de surpresa que eu considero muito importante. Eu fiquei muito surpreso com as escolhas do Villeneuve, com a sua confiança para o processo de adaptação, e considero que Duna Parte 2 melhora toda a base consolidada do primeiro filme, expande consequentemente isso para fechar definitivamente o livro tão prestigiado do Herbert, mas do ponto de vista técnico, também melhora em todos os aspectos. É um trabalho que eu diria o seguinte, se você gostou da parte 1, eu tenho certeza que vai se envolver ainda mais com a parte 2, porque esse é o caminho mais óbvio, né, de você conseguir lidar com o personagem na parte 1 de uma situação e agora tomar conta do desfecho. Por outro lado, se você é fã do Frank Herbert, é fã de Duna, eu acredito que vai se surpreender e pensar em todo um processo de Duna no cinema, na televisão, quando existe um primeiro projeto de Duna do Jodorowsky que acaba sendo cancelado e entra na lista dos grandes filmes que nunca saíram do papel, nunca foram realizados, mas passa depois para a controversa adaptação do Lynch de 84. Depois daquela adaptação do Lynch, que joga muitas coisas na tela sem explicar necessariamente, e eu sempre falo que considero que as versões de cortes de fã são melhores do que qualquer versão de Duna de 84 do estúdio, existe aquela dúvida, será que a obra do Frank Herbert é uma daquelas obras tão densas que jamais conseguiria render uma boa adaptação? Aí nos anos 2000 tem as duas minisséries do Sci-Fi Channel em que propõem uma outra perspectiva de lidar com Duna, mas sem um grande investimento, então seria muito mais pelo amor à história. E Duna de Villeneuve vem para marcar época no seu gênero, é uma obra realmente que me deixa impressionadíssimo em diferentes níveis, pela questão da complexidade da adaptação, como eu falei, e todo o trabalho primoroso do diretor. O Villeneuve é um dos grandes realizadores da sua geração e foi espetacular ver como ele acaba lidando com conflito, com guerra em cenas surpreendentes. O visual de Duna, quanto a design, quanto a questão da fotografia, é impressionante mesmo, e você vai sendo conduzido
há grandes tomadas de decisão, seja por conta do Paul Atreides ou por conta de outros personagens também introduzidos nessa parte 2. É um grande filme, e ainda bem porque no começo desse ano de 2024, para lançamentos de 2024, existiam muitos problemas quanto ao período de descarte, e eu acho que Duna vem definitivamente para começar uma nova temporada aí no cinema nesse ano, tomara que em altíssimo nível. Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, Sionia Channing, interpretada por Zendaya, e aos Fremen, enquanto busca vingança contra os conspiradores que atacaram sua família. Buscando compreender seu papel, Paul entra em uma jornada que conduz a uma guerra e deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Muitas das decisões criativas de Duna Parte 2 vêm de uma lógica de consolidação de um universo de personagens e personalidades. Então, Duna Parte 1 faz esse trabalho todo de cenário, faz todo esse trabalho também de ambientação pro desenvolvimento posterior de Duna Parte 2. Tanto é que o final do primeiro filme deixou muitas dúvidas, especialmente em quem não conhecia a obra do Herbert. O Villeneuve, com isso, ele consegue desenvolver os principais personagens de uma forma bem satisfatória, e os personagens que seriam introduzidos nessa parte 2 têm uma força incrível, porque aí eles não eram meros coadjuvantes da parte 1, eles se tornam realmente adições muito fortes para todo o desenvolvimento do filme. Agora, eu queria iniciar uma discussão sobre o Paul Atreides nesse filme e, consequentemente, sobre o Timothée Chalamet. Eu fiquei muito impressionado com a maturidade do Timothée Chalamet e também com a forma como o Villeneuve pensa o seu Paul Atreides, lidando com um recorte temporal que é menor do que a obra do Frank Herbert, o que eu acho que traz um peso para o processo de tomada de decisão do ator muito mais importante. Em muitas das cenas épicas, algumas delas inclusive aproveitadas no trailer e em todo o material promocional da parte 2, existe o destaque para a figura do Paul Atreides, que é para lá de compreensível, mas você tem toda uma condução que joga um peso simbólico nas costas do Timothy muito grande. Então eu fiquei surpreso com a atuação dele e considero também que Duna Parte 2 mostra a melhor atuação do Timothée Chalamet na sua carreira até agora. Ele consegue desenvolver naturalmente uma questão que eu considero bem complicada, que diz respeito à personalidade do Paul Atreides, e eu fiquei realmente surpreso do começo ao fim, mesmo conhecendo a obra base. Que é uma outra questão chave. Se você conhece Duna de Frank Herbert, você sabe mais ou menos o que vai encontrar no arco final. Isso gerou no meu caso uma curiosidade para ver como seria o processo de adaptação do Villeneuve, consequentemente para ver como Timothée Chalamet lidaria com tudo isso. Se você não conhece a obra base, não leu Duna de Frank Herbert, viu a parte 1 e quer buscar agora o grande finale na parte 2, eu acredito que tem um potencial para surpresa que é bem considerável. E isso entra num difícil processo de adaptação e de escolhas, porque o Villeneuve ele foca muito no Paul Atreides. Fiquei surpreso também como a Lady Jessica, que é interpretada pela Rebecca Ferguson, tem ainda mais importância nesse segundo filme, também por decisões criativas de simplificação de outros personagens, que consequentemente dão a Lady Jessica mais tempo de tela e mais importância para a personagem dela no desenvolvimento da narrativa. A Channing, interpretada pela Zendaya, teve uma participação mais curta no primeiro filme e agora no segundo filme aí tem uma participação bem mais decisiva, mas tem uma escolha, tanto do ponto de vista de elenco como de desenvolvimento no filme, que foi extraordinária. E essa escolha se chama Austin Butler. Austin Butler como Fade. O design do personagem é bem diferente do design pensado pelo Herbert, mas a noção de um psicopata egomaníaco que ainda assim desperta uma discussão sobre moral é fascinante. Eu diria que é uma releitura do personagem que mostra como Villeneuve tem amplo domínio dessa obra. Na crítica do filme anterior eu até discuti que a política de Duna como base do Frank Herbert é muito complexa. O primeiro filme ele trata de simplificar muitas coisas e eu até estava curioso para saber se o segundo filme lidaria mais com um arco político ou não. Então eu até imaginei que por conta da consolidação prévia na parte 1 de todo um cenário de personagens, ficaria mais fácil para lidar com o teor político de Duna, mas o Villeneuve ele não muda muita coisa não. Quando conceitos são explorados, eles precisam ser apresentados e discutidos para não gerar aquele filme que necessitaria um glossário para compreensão, como acontece no universo Duna em muitos casos. Então eu quero pontuar uma coisa, a tarefa do Denis Villeneuve era uma tarefa dificílima de não tornar o seu Duna, especialmente a parte 2, um filme restritivo só para quem conhece a obra base, e eu penso que ele conseguiu fazer isso de uma maneira super satisfatória. Porque existem algumas omissões, uma delas eu considero bem relevante inclusive, mas se você leu a obra base vai conseguir lidar com isso e até entender o porquê dessa grande omissão. Por outro lado,
eu também penso que isso torna o ritmo do filme bem mais satisfatório. Então, se existia até uma crítica de que o ritmo de Duna Parte 1 era mais truncado em determinados momentos, eu não consigo ver isso na Parte 2 em nenhum momento. A guerra em Duna rende cenas memoráveis em que o uso da voz é muito bem aproveitado para as prévias sobre risco de tomadas de decisão. Os combates no filme trazem um sentimento de dano permanente, em que qualquer ação pode ter uma consequência catastrófica, seja para o universo ou para os guerreiros. Quanto à trilha sonora, mais um trabalho grandioso de Hans Zimmer. Eu confesso que eu estou ouvindo nos 2 últimos dias no trânsito essa trilha, inclusive, porque eu considerei ela ainda melhor do que a do primeiro, em que o Zimmer foi super premiado e aclamado. Eu penso que tem uma questão quanto ao silêncio, que ela é super bem aproveitada em Duna do ponto de vista da construção da trilha e do uso de efeitos sonoros para lidar com grandes momentos, para lidar com redenção. E a condução do Zimmer ela é maravilhosa porque ela aproveita um referencial prévio estabelecido no primeiro filme e expande. Então, pros arcos finais, esse trabalho do Zimmer ele é super gratificante e eu considero um dos melhores trabalhos do Zimmer nos últimos tempos. Uma outra grande coisa que eu quero pontuar é o trabalho do Villeneuve com seus parceiros. Ele está na 5ª colaboração com o Joe Walker e dá para notar que cada vez mais o Joe Walker ele entrou na cabeça do processo criativo do Denis Villeneuve, em que a montagem de Duna Parte 2 ela busca por referenciais do primeiro filme, mas com um ritmo que, como eu disse, é muito melhor. Apesar disso, eu tenho que pontuar também que alguns arcos finais têm simplificações que acabam diminuindo a presença de personagens secundários. Tem um personagem que eu tinha muita curiosidade para aproveitamento, que era o Imperador, que é interpretado pelo Christopher Walken, porque ele poderia lidar com um peso simbólico tão grande na narrativa que, dependendo do ponto de vista, ele se tornaria um protagonista em um determinado momento do filme. O Villeneuve decide usar menos a figura do Imperador, só que quando o Imperador aparece, assim como o Barão, dá para notar como todo esse universo de Duna acaba sendo movimentado e sofre permanentemente com essas ações. Então o aproveitamento do Christopher Walken no filme é aquele para trazer o prestígio também. Uma decisão que eu considero bem acertada do Villeneuve. A jornada da Jessica tem um rumo diferente, mais peso, a Chani também tem um desenvolvimento melhor e o Paul Atreides junto do Feed se tornam extraordinários, seja na dinâmica dos dois ou pelo que cada um almeja dentro dessa jornada de Duna. O design de produção é fantástico, e aí uma outra colaboração que eu destaco é a do Villeneuve, mais uma vez com Greg Fraser, diretor de fotografia. Tem um uso do preto e branco em Duna Parte 2 que ele não se resume meramente a uma decisão estética questionável, mas é uma decisão importantíssima também para contar a história e para lidar com os Harkonnen. Eu acredito que nesse caso a fotografia ajuda e muito a consolidação de diferentes espaços desse universo, e é impressionante. Os efeitos são de primeiro nível, o trabalho sonoro é ainda melhor de um trabalho de excelência maravilhoso do filme anterior, então é realmente uma obra que eu recomendo bastante, e se você tiver a experiência de assistir no cinema, eu já adianto, vale muito a pena, especialmente se for numa sala IMAX. Para Duna Parte 2, nota 9. Eu quero continuar a discussão sobre Duna Parte 2 com uma análise com spoilers e também com análise da bilheteria do lançamento. Isso deixa mais um ponto de interrogação. O Villeneuve ele sempre disse que ele gostaria de fazer uma trilogia de Duna, o que nos apontaria para o segundo livro, Messias de Duna. Eu tenho certeza absoluta que a Warner vai bancar mais um filme e que vai expandir esse universo do Denis Villeneuve, e faz todo sentido mirar no segundo livro. Depois eu penso que a partir do terceiro livro, Duna de Frank Herbert se torna um universo bem mais fechado para quem está completamente envolvido, e você até, como eu disse, precisa de um glossário, mesmo que seja fã de longa data. Então faz todo sentido fechar uma trilogia épica do Villeneuve com o Messias de Duna, e se eu pudesse apostar, o anúncio desse terceiro filme não vai demorar muito não. Duna Parte 2 é aquele filme que fez eu sair do cinema super feliz, com um sorriso no rosto, e é um privilégio também aqui abrir essa discussão com vocês. Certo, pessoal? Então em breve mais vídeos sobre esse filme, sobre toda uma repercussão complementar. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!